as irmãs começaram a entrar. Bom dia, Grace. Como vocês estão hoje? Todas bem? Gente, vamos iniciar, para a gente ser pontual, né, no início e no término do nosso tempo de mesa de hoje. E hoje eu trouxe uma palavra e queria compartilhar com vocês. Uma palavra lá de Hebreus, mas antes eu queria convidar vocês a fecharem os olhos, para a gente fazer nossa oração inicial. Inspirem fundo, relaxe, né? Tenta soltar todas as preocupações. Quero convidar vocês a ficarem mais leves agora, soltar um pouquinho todos esses pesos, que já começou o nosso dia, né? Fechar os nossos olhos, entregar nosso momento, nosso tempo de mesa. E eu vou fazer uma oração, tá? Pai amado, querido Deus, Senhor, nós colocamos esse tempo de mesa em Tuas mãos. Que a Tua presença, Pai, nos envolva nesse momento. E que cada coração, Pai, aqui seja alcançado. Não pela minha boca, Pai, mas pelas Tuas palavras. Por tudo aquilo que o Senhor quer levar ao coração das Tuas filhas. Prepara-nos, Senhor, para receber hoje a nossa porção, individualmente, Pai. Com a Tua palavra, fala com cada um de nós. E nos fortalece nessa caminhada, Pai amado. Que este momento seja leve, profundo e restaurador, Senhor, para a vida de cada um de nós que está aqui. Entregue, Pai, de coração aberto para te ouvir, para receber, Pai, o toque do Espírito Santo nesta tarde. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está restaurando, Pai, neste momento, a partir deste tempo de mesa, a vida de cada um de nós. Já te agradecemos, Pai, por tudo que vai acontecer. Amém. Quem tiver Bíblia aí, pessoal, quem tiver com celular, ou com a Bíblia próximo, eu queria convidar vocês a abrir Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. É a palavra que eu vou compartilhar hoje com vocês. Algo que o Senhor falou muito ao meu coração, através de Hebreus 12, que fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu vou continuar aqui só o 3 também. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. E aí eu vou parar por aqui, depois eu vou continuar.
Mas o que é que eu quero trazer hoje, pessoal, para a gente, né, com essa palavra. Essa palavra, ela fala sobre correr com perseverança, né? Não correr no sentido literal da palavra, de você sair correndo, enfim, mas correr com perseverança, né? Porque a gente sabe que nem sempre é fácil a gente permanecer. E essa palavra, quando eu li, ela me tocou muito em falar sobre perseverança, né? A gente tem um alvo, né? A gente tem que perseverar nesse alvo e a gente não pode esquecer de forma alguma. A gente tem que permanecer quando a gente está cansada, por todo o pecado que rodeia a gente não pode se desviar e não esquecer de qual é a nossa linha de chegada, de qual é o nosso alvo, né? E a gente tem, não é só o pecado como distração, né? Como algo que nos atrapalha a alcançar esse alvo, que é Jesus. A gente tem outras coisas também que chegam a atrapalhar a nossa caminhada com Deus, a atrapalhar a nossa caminhada de chegar no nosso propósito que Deus tem para a nossa vida, né? E aí, que seriam esses outros embaraços, além do pecado, que atrapalham essa caminhada? O que é que vocês entendem, né? E aí eu vou dar só alguns exemplos aqui de coisas que atrapalham de fato, né? A gente tem várias distrações no nosso dia a dia, no nosso caminho, que nos atrapalha em permanecer no caminho do Senhor, né? E aí entra os altos e baixos do nosso dia a dia, né? Entra a nossa maratona diária que a gente tem na nossa rotina, outros pesos também que eu consigo identificar, né? E aí eu coloco mesmo por mim. A gente tem carregando aqui com a gente muita mágoa, às vezes muita culpa, né? A gente coloca, às vezes a gente coloca o medo também como um peso que faz a gente atrasar, né? Chegar no nosso alvo, que é Jesus. Outra coisa também que é um peso para a gente é a questão da gente estar se comparando o tempo todo, sendo que a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Como a Cris falou. Então, a gente não precisa estar se comparando, a gente não precisa estar se culpando, nem se julgando, a gente só tem que perseverar. Deus chama a gente todos os dias para tirar esses pesos da gente. Ele não quer que a gente se atrase nessa chegada, né? Ele nos chama a tirar os pesos que nos atrasam todos os dias, sejam elas essas mágoas, sejam as culpas, sejam essas comparações que a gente mesmo coloca e fica fazendo, né, em relação à vida de outras pessoas, né? Então, ele nos chama diariamente a seguir olhando para Cristo, que é o nosso alvo, como fala aqui na palavra de Hebreus. Porque quando a gente olha para ele, quando a gente olha para Deus, quando a gente enxerga que o nosso alvo é Jesus, a gente sempre vai encontrar forças para continuar, né? Então, o que acontece aqui é que muitas vezes nós, como mulheres, a gente quer desistir de muita coisa, né? Em silêncio a gente acaba desistindo. A nossa fé fica fragilizada e a gente diminui nossa fé, né? E em silêncio a gente acaba querendo desistir, seja da fé, do nosso chamado, né, dos nossos processos. E às vezes a gente quer desistir até de nós mesmos, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos lembra que a gente não está correndo sozinha, né? A gente não precisa carregar tudo sozinha. E essa caminhada da gente, a gente não está só. Existe uma carreira, existe um propósito. A gente tem uma direção, e o segredo não é a nossa força, não aquilo que a gente quer carregar com o nosso braço, né? Mas onde a gente coloca os nossos olhos, né? Eu acho que nossa força, ela vem justamente daquilo que Jesus coloca, a nossa fé. É crer, é acreditar no invisível, no que não aconteceu ainda, e não desanimar. E aí aqui, nessa palavra de Hebreus, ele continua aqui falando sobre a questão da disciplina. Então, a gente não pode se abater
em meio a essas dificuldades, a gente não pode se abater em meio a esses pesos que a gente acha que acha não, né, que de fato nos atrasam, né, e acreditar que tudo que Jesus faz é para a gente perseverar, e para que a gente tenha disciplina. E aqui em Hebreus ele fala que toda disciplina que vem da parte de Deus, pessoal, não é para castigar, não é para machucar, é para ensinar, né? E aí ele coloca aqui, em Hebreus 12, no capítulo 4, foi a parte que eu parei, no versículo 5. Ele diz para a gente: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, se Deus não nos amasse, pessoal, ele não colocaria a gente à prova, né? Ele não colocaria a gente à prova se não soubesse que a gente tem, sim, capacidade de suportar cada processo que a gente vai viver, para a gente chegar e alcançar o propósito que ele tem para a gente. Vão ser muitas dificuldades, eu acho que todas aqui têm um caminho, né, que tem horas que baixa a cabeça no travesseiro e diz, hoje está puxado, hoje está difícil, né? Mas ele nos ensina aqui e ele nos mostra que o alvo é um, e a gente tem que crer nesse alvo, independente do peso que a gente carrega, independente da dificuldade, independente do pecado que nos cercam, que quer fazer a gente cair o tempo todo, que quer fazer a gente desistir o tempo todo, com vergonha, né, com medo, com culpa. Ele só nos propõe e nos incentiva, nos encorajando a seguir olhando para Cristo, que é o nosso alvo, que é a nossa linha de chegada, tá? E aqui ele fala assim, ó, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, né? Então, a gente percebe que não vai ser fácil mesmo, não. Até porque a gente já conhece a passagem na Bíblia que fala que no mundo tereis aflições, né? Então, a gente tem que suportar o processo, porque lá na frente, quando a gente é obediente, quando a gente se mantém na disciplina, perseverando na fé, mesmo no invisível, né? A gente vai ter os nossos frutos, o fruto da justiça, a paz que excede todo entendimento, que vem do alto, que vem do Senhor, seja ela qual for a nossa dificuldade, seja ela um problema de saúde, né? Às vezes é uma procrastinação que é tão forte que a gente acaba achando que nada vai mudar, nada vai acontecer, porque a gente não consegue dar um passo à frente. Mas se a gente não desistir, se a gente se manter firme, em fé, né? Com nossa disciplina, perseverando no Senhor, perseverando no alvo, a gente consegue chegar lá. A gente consegue passar por tudo isso, independente da dificuldade, porque aquilo ali é que faz a gente crescer, é que faz a gente ver que a gente é capaz de tudo, né? A Cris ontem estava falando da questão de, às vezes, a gente priorizar algumas coisas e não priorizar, não honrar as coisas que Deus nos dá. Aí ela citou como exemplo, inclusive, a nossa saúde, o nosso corpo, né? E aí a gente fica, às vezes, reclamando, ai, por que que eu estou doente? Ai, por que que eu não consigo ter o corpo dos sonhos? Por que que eu fico me comparando? Fulana tem um corpo bonito, aí eu fico idolatrando lá, achando lindo, babando, mas eu não consigo. Consegue, consegue sim. É só a gente ficar firme, acreditar, ter disciplina, colocar como prioridade as coisas que são prioridades. Eu estou dando um exemplo da questão de ontem, do corpo, né? Mas a Cris não falou uma coisa que veio como flecha até para mim. Ela falou muito em relação a gente tem disciplina para acordar cedo, quem é CLT aqui sabe, né?
de acordar cedo e ir para o trabalho, passar aquela jornada toda lá, né, trabalhando, se dedicando. Muitas aqui eu sei que às vezes até em casa levam trabalho para casa. Às vezes o filho quer brincar, você está cansada, mas aí você, no trabalho, mesmo cansada, você faz. Aí, às vezes, a gente precisa fazer algo por nós, de ir treinar, de se alimentar melhor, e a gente não tem essa disciplina de colocar como prioridade nossa saúde, nosso corpo, nosso bem-estar, às vezes mesmo nossa família, né? Muitos aqui, às vezes, não tem nem paciência de, por exemplo, colocar a mesa para o marido almoçar, né? Fica tudo lá na panela, porque a mesa vai dar trabalho para colocar uma mesa posta, depois vai dar trabalho para tirar, depois vai ter mais louça para lavar, e tudo isso são coisas que acabam dificultando o nosso processo, o nosso propósito de filha amada, né, de alcançar coisas altas, coisas grandes que o Senhor tem para a gente. Isso em pequenas coisas do nosso dia a dia, falando, pessoal, mas cada uma sabe quais são os pesos que a gente carrega, cada uma conhece a sua própria vida, né, e sabe qual é o peso que mais afeta nessa caminhada de chegar a ter a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que está dentro do propósito de Deus para a nossa vida, né? Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão, depois ler com calma aí essa parte de Hebreus 12, né, capítulo 1, que fala sobre a disciplina de Deus com os filhos dele. É tão lindo quando a gente lê aqui, quando eu li, eu me arrepiei, quando ele diz que nós somos filhos. Então, se você é filho, ele vai lhe disciplinar sim, ele vai lhe corrigir sim, ele vai lhe botar à prova sim, porque isso está dentro do que ele quer para a sua vida, para chegar no propósito dele, para a gente, né? E se a gente acha isso ruim, se a gente acha isso um peso, a gente não é filho, né? A gente não é filha. Então, eu sei que todas aqui já sabem que são filhas amadas, né? Que todas aqui já se colocam nesse lugar de filha. Então, a gente tem, pessoal, é que só se disciplinar e perseverar, e não esquecer qual é a nossa linha de chegada, qual é o nosso alvo. Na hora que a gente estiver perto de desanimar, gente, é buscar intimidade, é crer, é ver pelos olhos da fé, mesmo que as coisas ao redor ainda não estejam se realizando como a gente quer, mesmo que a gente ache que está distante, o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é igual, não é a mesma coisa. E às vezes é num sopro, num estalar de dedos que as coisas vão acontecer. A gente está vendo aqui diariamente testemunhos e mais testemunhos de coisas que vêm acontecendo aqui, de transformações da noite para o dia acontecendo, pelo simples fato da gente perseverar, pelo simples fato da gente começar a mudar de atitude, né? De se disciplinar fazendo diferente daquilo que a gente estava acostumado, pelo entendimento que a gente tá tendo aqui nesse tempo de mesa, compartilhando as nossas vivências, as nossas experiências, tendo a ajuda aí da Cris, tendo a ajuda da Bruna na jornada da alma. Tem muita coisa que a gente tem aprendido e que quando a gente começa a colocar em prática de fato, as coisas começam a mudar de um jeito que às vezes você fica se perguntando como é possível, né? Eu vejo a Márcia aí falando de coisas que nela mesmo foram transformadas e mudadas, que ela não consegue, às vezes, nem explicar direito quando ela dá o testemunho dela, né? De como era a Márcia de alguns meses atrás para a Márcia de agora. Eu me coloco também nesse lugar, né? De muita coisa de que eu acreditava e que achava que fazia certo, que achava que pensava certo, mas não sabia era nada, né? Não conhecia era nada, né? Minha cunhada também, a Rafa, que está aqui, conheço um pouquinho da história dela, e mesmo sendo uma mulher de fé de muitos anos, e praticamente foi uma pessoa também que me ajudou a ir para esse caminho de fé, né? E hoje ela enxerga tudo por um lado tão
tão maior do que tudo aquilo que ela já conhecia da palavra, não é isso, Rafa? E cada dia a gente cresce um pouco, e cada dia, quando a gente é obediente, né? Quando a gente se disciplina a ser obediente, eu acho que a gente ganha tanta coisa, a gente consegue alcançar tanta coisa, que não são coisas assim palpáveis que eu quero dizer para vocês. São coisas que estão no invisível mesmo. Da atmosfera das coisas que começam a ser liberadas, né? A tal das chaves que a gente tanto escuta lá na Jornada da Alma, né? As camadas que a gente escuta aqui no Tempo de Mesa que vão se rompendo, são essas coisas invisíveis que a gente começa a alcançar pelos olhos da fé, pela perseverança e pela disciplina em permanecer. Porque começar, todo mundo começa. E na Jornada da Alma, todo mundo vai. Vir aqui no Tempo de Mesa, um dia todo mundo vem. Um convite que recebe de uma amiga, né? Mas a questão é a permanência, é a perseverança, é tentar cada dia enxergar algo novo, romper uma camada nova, uma barreira nova, né? Não se desviar. E na hora que a gente for tentado, pessoal, a desanimar por qualquer obstáculo, por qualquer dificuldade, qualquer peso que a gente esteja carregando naquele momento, é buscar a Deus. Buscar a Deus. Ele fala bem claramente aqui, para que vocês não se cansem nem desanimem, seja ele qual for o pecado ou a dificuldade. E aqui ele coloca, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente sabe que a gente vai enfrentar muita coisa ainda pela frente. E parece que toda vez que a gente se aproxima mais, que a gente refina mais a nossa intimidade com Deus, as coisas começam a piorar. Parece que o caldo começa a engrossar, e às vezes a gente não sabe de onde é que vem, de onde é que está partindo tanta flecha, né, que a gente fica só assim, ó, desviando para um lado, desviando para o outro, balança, mas não cai, mas a gente está ali, né? É o que a gente tem que fazer, é não largar a mão de Deus de forma alguma, se sustentar uma nas outras, que é para isso que a gente está aqui nesse tempo de mesa. Eu sei que uma está fortalecendo a outra, às vezes mesmo sem conhecer pessoalmente, mas uma palavra que vem da boca de qualquer mulher aqui edifica muitas outras, né? É um momento precioso e importante que até, independente de religiosidade, né, que é o nosso propósito aqui, a gente sabe que Deus é que nos sustenta, né? E é através dele, é através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que a gente quer ser movida, tá? Então, era essa a palavra que eu queria trazer hoje, daqui de Hebreus. E eu vou fazer uma oração final, e depois eu vou abrir o microfone para que alguma mulher que queira, né, faça ou compartilhe algo que Deus falou no coração durante essa palavra, e aí vocês compartilham qualquer experiência que queiram, tá? Se vocês puderem, pessoal, mais uma vez só fechar os olhos de vocês, continuar nessa entrega, né, nessa concentração, sem dispersão. Eu sei que cada um está aí no seu ambiente, né, com seu momento, com seus afazeres, com seus trabalhos, mas só para a gente encerrar, continuando com esse toque, com essa presença do Espírito Santo, no nosso tempo de mesa, no resto do nosso dia, tá? Senhor Jesus, nós queremos permanecer, Pai. O nosso pedido hoje é permanecer, mesmo quando nós somos tentadas a desistir, Pai amado. Nós queremos e escolhemos permanecer, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos olhos em Ti, a não nos desviarmos, Pai, do alvo que é o Senhor Jesus. E tira todo o peso, Pai,
todo o peso que tem impedido a gente de avançar. Renova, Senhor, nossas forças hoje, Pai. Que cada mulher aqui presente, Senhor Jesus, saia daqui fortalecida, Pai amado. Que ela saia daqui encorajada, Senhor. E lembrada sempre do seu amor. Lembrada sempre do sangue que o Senhor derramou, Pai. Para nos salvar. Para nos tornar filhas amadas, Pai. Nós escolhemos continuar, Senhor. Confiando em Ti. Independente da adversidade, Pai. Independente da dificuldade. Que venha nessa trajetória, nessa corrida, Pai. Que a gente ainda vai caminhar muito. Mas que o Senhor seja o nosso alvo. Que a gente não se desvie dos teus caminhos. Que a gente permaneça firme na nossa fé. Que o Espírito Santo nos conduza, Pai. Porque a gente escolhe hoje, diante de Ti, permanecer. Que o Senhor nos conduza, Pai. E que o Senhor nos ajude, hoje e sempre na nossa caminhada, sendo obediente, sendo disciplinada. Ajuda, Pai, para que nós sejamos disciplinadas, para que a gente pare de procrastinar, para que a gente pare de adiar, Senhor, as nossas bênçãos, para que a gente não escolha o caminho mais distante, para que a gente não faça com a força do nosso braço, Pai. Que a gente enxergue pelo olhar da fé, que tudo já está disponível. Que o Senhor afaste de nós todas as distrações, Pai amado, para que a gente chegue, para que a gente permaneça, para que a gente sinta, Senhor, todas as vitórias, todas as bênçãos que já estão derramadas sobre nós. Para que a gente tenha acesso, Pai, a tudo aquilo que o Senhor colocou disponível para a gente. Obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo de mesa. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui falando com as minhas irmãs hoje. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que a Cris me deu. Obrigada, Senhor, por todas que estão aqui ouvindo e presentes, Pai, nesse tempo, no seu horário de almoço. Abençoa, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Sustenta elas, Senhor. Sustenta. Segura na mão de cada uma. Não deixa com que elas caiam, não deixa com que elas fraquejem. Assim, Senhor, como eu te peço todos os dias, não larga a minha mão, não, Pai. Segura também na mão das minhas irmãs. Para que elas continuem perseverando em fé, buscando a Ti, somente a Ti. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que fez e por tudo que ainda vai fazer na vida de cada uma das Tuas filhas aqui, Pai amado. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. 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 Tem alguém que queria falar alguma coisa hoje? Amém. Deixa eu só assim, compartilhar algo que eu ouvi hoje, que eu acho que vai muito assim, de encontro com o que minha cunhada está falando. Hoje eu ouvi uma frase onde uma pessoa quis se justificar falando assim: a gente pode sempre errar, mas o importante não é desistir. Aí, quando eu ouvi isso, aí a pessoa que ouviu falou assim: olha, mas se você pensar assim, você não vai chegar a lugar nenhum. O importante, aí falou assim, o que devemos é mudar um pouco essa frase. Ao invés de você falar sempre que eu errar, né, que aí a pessoa já declara, né, que está sempre errando e o importante é não desistir, é você mudar para eu errar menos, né? Eu posso errar menos, então usar em vez do sempre errar, então eu devo errar menos e desistir nunca, porque aí é dessa forma que a gente consegue realmente, né? Ver que mesmo com as dificuldades que a gente tem, né? Com todas, vamos dizer assim,
coisas que vêm contra aquilo que a gente, né, deseja, que a gente quer fazer, porque, na verdade, nós estamos sendo moldadas para algo novo, para aquilo que realmente Deus quer nos transformar, né, cada vez mais em mulheres melhores. Então, quando você, né, aí eu fiquei assim, realmente refletindo nessa frase, que eu falei, gente, de fato, quando a gente fica na cabeça, eu sempre erro, né, eu sempre procrastino, eu sempre isso, você realmente, você vai permanecer sempre fazendo, porque você fica realmente declarando que, tomando posse, né, daquele sempre que vai fazer errado. E quando você começa realmente a mudar, eu vou errar menos, né? Por mais que eu possa falhar, mas eu vou tentar sempre fazer menos o erro, menos a falha, para que realmente eu consiga o muito né, de resultados. Então, de fato, quando a gente começa a ser mais disciplinada, quando a gente começa a colocar no foco de 1%, que eu tenho aprendido muito isso, 1% todo dia, mesmo que eu não consiga fazer tudo que eu gostaria, mas se eu fizer pelo menos uma coisa, a qual eu determinei fazer naquele dia de diferente, para mudar meu hábito, para poder melhorar, aí sim eu vou conseguir realmente, daqui a pouco, né, conseguir resultados melhores e realmente estar tendo uma colheita diferente daquilo que eu antes, né, não conseguia, por conta justamente de não estar fazendo uma boa semeadura, né? Porque não tem como, né? A gente tem aprendido muito isso. Não adianta a gente ficar querendo resultados diferentes se a gente está fazendo tudo igual. Então, é algo que a gente precisa todos os dias, é uma briga. Fala assim, gente, é uma briga, mas aonde a gente precisa realmente determinar que vença realmente aquilo que for melhor, aquilo que for bom, aquilo que realmente edifica, aquilo que realmente faz a gente crescer. E a gente não precisa começar por coisas grandes, não, pessoal. A gente não precisa... hoje eu estou colocando para mim metas bobas, metas bem idiotas mesmo, que isso aí não vai levar a nada. Porque o hábito começa justamente assim, você fazendo de uma rotina, né? Então, beber, eu coloquei para mim pelo menos 2 litros de água por dia, porque eu não tomava nenhum. Ler um capítulo por dia, né? Que às vezes é pouca coisa, mas não é, né? É você fazer uma caminhada, nem que seja de 30 minutos. Eu entrei num desafio fitness aqui na empresa, um bolão fitness, né? No final vai ter até premiação, né? Mas aí o desafio é na semana se exercitar pelo menos 5 dias na semana, né? Pode ser de 45 minutos em diante. Se você fizer a mais, tudo bem, você não ganha ponto a mais por isso. Mas se você, pelo menos durante a semana, fizer 5 exercícios, né, você já ganha 1 ponto e já está concorrendo lá. Eu estou nessa, me desafiando. Outro dia eu tive um monte de imprevisto durante o meu dia inteiro, e aí quando deu 10 horas da noite, eu me vi sem ter feito nada. O que é que eu fiz? Não pude ir para a academia, não pude correr na rua, liguei a televisão, botei um treino no YouTube de 45 minutos, botei o tapetinho no chão e comecei a suar, né? E aí marquei meu ponto lá. E até postei lá para me comprometer. Mas, isso aí. Né? Foi o meu melhor? Não foi. Foi o ideal? Não foi o ideal, mas era o que eu podia fazer. E fui lá e fiz, só para não dizer, não deu para fazer, já é 11 horas da noite, não vou fazer. Se eu não fizesse, eu estaria no celular, eu estaria assistindo um filme, eu estaria limpando a casa, enfim, estaria acordada, mas não teria feito. Mas eu escolhi fazer, com as possibilidades que eu tinha, do jeito que eu estava aguentando, mas fiz, né? Então, são metas bobas que eu acho que a gente tem que se desafiar a fazer, mesmo que acho que não é significativo, né, que não vai ter resultado ali naquele momento, mas ali a gente vai estar criando um hábito, e daqui a pouco a gente está fazendo mais e mais e mais, e não vai conseguir ficar sem. Isso é para tudo que nos edifique, né? Não estou falando só de edificar corpo, ou não só de firmar nossa caminhada em Jesus, né? Mas em tudo da nossa vida. Como o Rafa falou, ser 1% melhor, né? 1% sempre melhor, fazendo um pouquinho diferente a cada dia, despegando todas essas chaves que a gente recebe, rompendo uma camada por vez, né?
voltando e avançando, mas nunca dando 2 passos para trás. Se hoje a gente achar que a gente deu um passo para trás por não conseguir fazer algo, que amanhã a gente dê 2 para frente. Que a gente não fique olhando para o passado, né? A gente está aprendendo aqui que passado a gente não tem domínio, futuro a gente não tem domínio. É escolher o hoje, permanecer no hoje, fazendo no agora. É assim que a gente vai ter resultado. É assim que a gente vai colher frutos, né? É assim que a gente vai ver o que a gente está semeando agora acontecer. É escolhendo fazer hoje e agora, mesmo que seja 1% só. É isso aí, é isso aí. Quem quer faz, né? Não conta historinhas, né? Não conta as mentirinhas, como diz a Cris. As desculpas, né, que a gente quer inventar para poder se justificar. Mas, enfim, é um processo que muitas das vezes pode não ser rápido, né, ser lento, mas a gente sabe que nós somos capazes de alcançar, né, de conseguir. Basta realmente a gente decidir todos os dias querer, né? Pessoal, e uma coisa que é real, né? A gente precisa, não, isso não é coisa que coach fala, não. Eu sinto isso. A gente precisa estar próximas de quem nos ajuda a alcançar os nossos propósitos, seja ele qual for. Não adianta a gente eu amo meu próximo, eu tenho carinho por fulano, se não edifica a nossa vida, se está fora dos propósitos de Deus para a nossa vida, aquilo ali só vai afundar a gente, só vai puxar para trás. Não adianta. Ao invés de a gente estar avançando, a gente vai retroagir. E isso é real. A ambiência, ela move, né? A energia das pessoas que se aproximam da gente, aquilo ali também nos move. A gente acredite ou não, mas é dessa forma, né? Então, se a gente tem algo que a gente está um pouco mais fraco, vamos se aproximar de quem vai ajudar o nosso astral ir lá para cima, né? Se a gente está fraquejando na palavra, vamos buscar uma ajuda, né, de quem pode estar edificando a gente naquele momento, e por aí vai. Seja na alimentação, seja no treino, né? Seja com os nossos pensamentos que nos sabotam o tempo todo, fazendo a gente criar ansiedade, depressão. Então, vamos estar próximo de pessoas que nos ajudem. A gente tem aqui um círculo de mulheres, de amizades muito grande agora, graças a Deus, né? E que a gente tem a oportunidade de estar se cutucando a hora que quiser. Hoje a Rafa, não estou vendo a Rafa aqui, a Rafa até falou comigo se eu ia para Aracaju esse final de semana, eu disse a ela que não. Eu disse a ela, a gente está precisando conversar mais, né? Ela disse, então vamos começar a conversar online mesmo, já que você não vem para cá esse final de semana, vamos conversar online. Mas é isso, tá? Que a gente se aproxime, que a gente esteja perto de anjos nas nossas vidas, né? Pessoas que nos ajudem a perseverar, a se manter firme e disciplinada no nosso propósito, para que a gente não se distraia com coisa alguma. Amém. Então, era isso, meninas. Oi, Vanessa. Compartilhar que eu vou comentar e escrever um livro agora. E eu falei com a Keila ontem que eu não tenho por onde começar a contar a minha história, mas eu tenho um pouco de dificuldade, por isso que eu queria perguntar se a Keila ou a Kelly pode me ajudar. Todas nós podemos te ajudar, meu amor. Vou deixar aqui o convite. A Vanessa ontem compartilhou comigo essa questão do livro dela, que vai sair em nome de Jesus. Ela tem a dificuldade, que ela já expôs aqui para a gente, em escrever, né? Mas que, se cada um de vocês sentirem no coração de compartilhar ou encorajar, né? E mostrar, manda um áudio para ela, dando aí um toque de como começar a escrever esse livro. Eu disse a ela que eu tenho uma pessoa bem próxima a mim, que a Rafa também conhece,
que ela escreveu um livro, né, uma biografia da vida dela. É uma meia-irmã minha, de São Paulo, e, assim, também foi, no início, sem entender a dimensão que tomaria o livro dela, e hoje está um maior sucesso, edificando a vida de várias mulheres através do livro dela, né? O nome do livro é Renascidas, e a mesma coisa vai acontecer com você, Vanessa. Não se preocupe que a gente vai ajudar, sim, no que a gente puder, tá bom? Tá bom. Inclusive, né, algumas meninas não estavam no evento do Emagrecer lá, o Denis trouxe essa promessa para a vida da Vanessa, né, sobre ela escrever um livro. Então, já é mais do que real, né, como a Cris diz. E aproveitando isso que tu trouxe agora, Keila, no final, eu ia falar sobre outra coisa, mas isso que tu falou agora no final, para mim, foi muito forte. Sobre a questão de quem a gente caminha junto, né? E, gurias, eu venho passando por processos onde eu tenho coisas que eu preciso soltar e que eu vou soltando ao longo que eu vou sentindo clareza, né? Recebendo clareza. E é incrível quando a gente abre a boca para a pessoa errada. Então, e é nítido. Só que Deus é tão bom que ele dá a oportunidade de tu abrir a boca para a pessoa errada e para a pessoa certa. E quando tu abre a boca para a pessoa errada, tudo que vem ali, se tu não tiver com o teu espírito fortalecido, vai entrar. E aquilo vai te trazer insegurança. E quando tu tá certa do que Deus tá te falando, tu ouve, tem humildade para ouvir, mas diz, tá, tudo bem, é a tua opinião, não é o que Deus tem sobre a minha vida, né? Mas quando tu fala para a pessoa certa, essa pessoa ela já tá vendo além do que Deus te permitiu ver. E ela vai te dar mais entusiasmo, ela vai te dar mais coragem e vai te dizer, vai, né? Então, com certeza, não só estar na ambiência certa, mas é saber pedir o direcionamento para Deus, né? Na hora de falar, a hora de falar, para quem falar e o que falar, né? Eu tenho aprendido isso na dor, porque eu gosto muito de falar as minhas coisas, né? Eu sou muito empolgada com as coisas que eu vivo, assim, então eu quero sair distribuindo as minhas vivências para todo mundo, porque eu quero que todo mundo ande no rolê comigo, sabe? E eu aprendo que não, que tem coisas que Deus ele entrega só pra gente, só no momento certo que a gente vai poder dividir. Então, a sabedoria de Deus nos dá isso, né? É saber que ser sozinha, Camila, lembrei de ti agora, ser sozinha não é um problema, né? Porque Deus nos ensina até nisso, né? O quanto que a gente precisa estar nele. E a única forma, às vezes, de estar nele é se a gente não estiver cheia de pessoas, né? Então, às vezes, como a Keila falou, é melhor que se a gente estiver com as pessoas erradas, que a gente não esteja com ninguém, só com Jesus mesmo. Porque vai mais atrasar do que ajudar. Mas era isso. Obrigada, Keila. Foi bênção demais. Obrigada, Jesus. Isso que você colocou é a pura realidade, né? E essa ambiência, se a gente está no local errado, com pessoas erradas, acaba sendo distrações para a gente. E, às vezes, enfraquecendo nossa caminhada. É. Vou falar bem ligeirinho. Vocês já sabem que eu tenho um dom, gurias, e eu tenho que passar para a Keila esse... Você estava orando e eu te vi com terno, eu te vi de terno. Não sei o que Deus vai preparar aí você no futuro. Eu vi você de terno, eu não sei o que é. Eu vi você com um casaco lindo, uma camisa branca, uma gravatinha e uma saia. Eu não sei o que é. Ele sabe, eu não ia te entregar e ele ficou aqui. Você não está me obedecendo, porque eu tenho esse dom, gurias, eu não consigo dirigir esse dom, eu preciso de ajuda, sabe? Eu não, quando Deus fala eu falo, quando vem, eu tenho medo de falar para a pessoa. Eu não sei o que é, mas prepara aí, eu não sei quando vai ser, é ele que sabe, mas Deus está preparando um terno aí para ti, eu não sei o que é, mas ele sabe. Está entregado, entreguei, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, recebo. Beijo, beijo, beijo. Olha, eu não ia nem falar, mas eu vou falar, viu? Posso falar rapidão? Fala rapidinho, Dari. A paz do Senhor Jesus a todas. Márcia, é a primeira vez que eu estou ouvindo você falar aqui,
né? Esses últimos semanas está sendo muito corrido para mim. Vocês sabem que eu estava... teve um período que eu estava mais frequente aqui, mas realmente devido ao trabalho, há muita coisa que está acontecendo, eu não estava conseguindo participar, mas hoje eu disse, não, nem que eu vá dirigindo, mas eu vou pedir para a Fabi, que está aqui do meu lado, que trabalha junto comigo, segurar o celular, e eu preciso participar do tempo de mesa, porque é o que a Keila falou, nós precisamos estar próximo das pessoas que nos agrega, que está aqui para somar. Meu esposo passou num concurso de um sonho que ele tinha já há muito tempo, mas ele só conseguiu passar no concurso. A primeira coisa que ele disse, quanto menos pessoas sabem, melhor, porque aí a gente consegue as coisas mais rápido. Às vezes Deus tem as coisas para nos entregar e a gente abre a nossa boca. O outro que está recebendo, às vezes não recebe da mesma forma que a gente o recebia, se fosse o contrário. Então, Márcio, eu tenho uma coisa para lhe falar. Deus, ele tem me dado muita visão espiritual. Eu tenho buscado muito ao Senhor. E o Senhor, quando você começou a falar, disse, eu não ia falar, e o Senhor falava, esse Espírito Santo de Deus chegava aqui e falava assim, fala para ela que quando eu pedir para ela abrir a boca e falar, quando eu pedir para ela falar, não é coisa da sua cabeça, é porque o Espírito Santo de Deus está te visitando, e se ele te deu o dom, ele se responsabiliza por tudo aquilo que ele está mandando você falar. Acalme seu coração, descanse. O que eu mandar você falar, mulher, abre a boca e fala, porque eu sou responsável por tudo que tu pensas, por tudo que tu fala, por tudo que tu faz. Basta somente tu crer, confiar em mim, porque todas as coisas que tu pensa, eu vou te entregar. Não é como você quer, como eu quero. O Senhor manda ele falar isso, não sei porquê. Não sei o que está acontecendo. Eu passo esses dias todos sem vir aqui para o tempo de mesa, mas o Senhor mandou me inquietava aqui para falar. Então, receba em nome de Jesus. Como eu sempre falo, desde a jornada, o Senhor tem me tratado, tem me lapidado todos os dias. É como a Rafa falou. É todos os dias o Senhor tem me lapidado. É com a simples atitude, que não é simples. Tomar 2 litros de água, nem todo mundo toma. Se fosse simples, todo mundo tomava. Caminhar não é simples. A gente está movimentando o nosso corpo, não é simples. Se fosse simples, todo mundo fazia. Cuidar do nosso espírito não é simples. Se fosse simples, todo mundo cuidava. Se fosse assim, a gente não estava aqui reunido uma hora dessa, como tem muitas pessoas que estão conversando, estão fazendo coisas desnecessárias, falando do amor de Jesus e uma sendo a cura da outra. Era isso que eu precisava falar. A paz do Senhor Jesus. A paz, irmã Dariane. Obrigada. Márcia levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Amém. Obrigada, Jesus. Eu quero dizer obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meninas. Uhul. Eu amo a vida de vocês. Beijo para todos. Eu vou falar quando Deus disser, fala, eu vou falar. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Abre a tua boca. A Dari só veio e mandou a bomba, né? Dari só veio para dar um recado para todos nós da Márcia. Fiquem com Deus, que vocês tenham um final de tarde cheio do Espírito Santo. Amém. Obrigada por todas vocês hoje. Beijos. Amém. Fique com Deus todos. Amém. Amém.